Boa noite a todos, que a paz do Meigo Nazareno nos envolva hoje e sempre. Vamos torcer para que a internet hoje se comporte direitinho e possamos desenvolver a temática ligada ao esquecimento do passado. Sejam todos bem-vindos. Que a paz esteja com cada um de nós neste instante. Vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso sagrado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. O tema de hoje é algo que muitos de nós nos questionamos. Por que devemos esquecer? Ou melhor, por que não devemos lembrar de nossas vidas passadas? Vamos tentar, dentro desse tempo, né? Boa noite a todos que chegam, tentar clarear dentro da área doutrinária os motivos que levam o Pai de infinita bondade a criar um véu momentâneo sobre nossas vidas passadas, quando estamos encarnados. Então, a primeira questão está no Livro dos Espíritos, número 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Isso é, momentaneamente ele não lembra. Depois, a questão 393. De que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Então, é para responder a essas questões que a gente vai trabalhar um pouquinho à noite de hoje. Então, começamos com os vários inconvenientes de nós lembrarmos. O primeiro é uma limitação física, mental, cerebral, de conexões. Então, nós temos um aporte psíquico que mal damos conta nessa existência. Quantos de nós temos situações mal resolvidas na infância, na adolescência, que de vez em quando vem à tona, gostaríamos de esquecer, mas não tem como, porque está ali, está no registro da casa mental. Agora imagine se a isso a gente juntasse uma outra ou outras existências, né? Então a confusão que a gente viveria seria muito grande. A outra é a sensação de um fardo pesado, ou um aumento do fardo. Por quê? Eu poderia estar me lembrando de quem eu feri, de quem eu magoei, ou quem me feriu, ou quem me magoou, se está dentro das minhas relações de convivência, que tipo de relação nós temos hoje, se está dentro da família, se está fora da família, né? Então, tudo isso poderia aumentar e muito a sensação de desconforto, principalmente dentro das relações interpessoais. Angústias, tribulações, potencialização de perturbações, ou a exaltação do orgulho, se eu me vejo numa posição superior àquelas pessoas que de alguma maneira me feriram ou me magoaram. Um entrave ao meu livre-arbítrio, porque eu não estou agindo de uma maneira espontânea, muito pelo contrário, eu estou medindo, calculando, então não é aquela mudança ou ação real, mas é sempre visando alguma coisa. Então vejam, esse véu momentâneo que ali está é para o nosso benefício. Vamos perceber que um passado doloroso, cheio de sangue e de lágrimas, por exemplo, nos trariam torturas morais muito grandes. Infelicidade, remorso, depressão, causando uma paralisia da nossa vontade ante as mudanças necessárias que deveríamos fazer ou que devemos fazer. Assim, como geraria uma pesada carga emocional, desarmonizando o conjunto social. Se um lembrasse do outro, se um reconhecesse o outro, como desfazer os anelos de ódio, de raiva, de mágoa? No momento em que eu renasço numa forma de criança, em que eu vou ser cuidada, amada pelos pais,
né? Vou ter irmãos. E nós não nos lembramos, temos uma nova oportunidade de um conhecer o outro de uma maneira mais profunda, de nos ajudarmos mutuamente, de nos valorizarmos. Poderemos ter algumas situações assim de atrito, que é natural, mas não da forma que tínhamos em vida passada. Mas também vamos perceber que muitas vezes não entendemos porque gostamos mais de um irmão, mas não gostamos de outro. Gostamos mais do pai e um pouco menos da mãe, ou um pouco mais da mãe e um pouco menos do pai, ou estamos sempre nos relacionando de uma maneira diferenciada com cada um, porque as relações são diferentes. Nossas afinidades são diferentes, nossos gostos são diferentes. Então a tendência é nos aproximarmos sempre daqueles que vibram muito mais parecido conosco no campo das ideias e das ações. Vejam como a doutrina vai nos aclarando esse processo que pelas tantas a gente iria se sentir culpado, mas como é meu pai, é minha mãe, são meus irmãos, como que eu não tenho o mesmo gostar por eles, né? Então, que utilidades tem esse véu, então, sobre nossas vidas passadas? Somos privados, por misericórdia divina, do que nos prejudicaria, nos permitindo, então, primeiro um processo de reeducação, porque estamos na Terra para nos reeducarmos. Em alguma coisa nós falhamos, em algumas coisas nós nos equivocamos, precisamos retomar a nossa caminhada evolutiva. Então, é um novo processo. Os espíritos são os mesmos, não nos reconhecemos, mas um vai auxiliando o outro no processo evolutivo. Vamos aprendendo a reparar os nossos equívocos. Pela lei de causa e efeito, é natural que os meus equívocos do passado eu venha a reparar. Naturalmente. Então não tem um ônus pesado de que eu tenho. Naturalmente, espontaneamente. Eu vou vivendo situações que me permitem, então, esse resgate. O alívio da carga. Porque aí eu não fico pensando 24 horas que eu tenho que resolver aquela situação que eu não resolvi na vida passada. Fora as que eu tenho que resolver dessa existência. O auxílio no meu adiantamento, porque isso me permite trabalhar outros talentos, né? Me potencializar em outras áreas, conviver com outras pessoas e desta forma ir aumentando a minha bagagem de conhecimento, capacidade de discernimento. Para mim é sempre um novo ponto de partida. Então, o fato de não saber, de não lembrar, né, me oportuniza um novo recomeço e um alívio mental. São muitas as vantagens para tudo isso, né? Bom, como teríamos devotamento e afeição por parte da família? Se todos soubessem quem eu sou, o que eu fiz, o compromisso, o que eu gerei de perturbação muitas vezes naquele ambiente, né? Onde a espontaneidade, o esforço próprio? Temos a possibilidade de desenvolver novos talentos. Somos espíritos reabilitados aos olhos de Deus. Estamos então nesse processo de caminhada. E aos olhos dos nossos irmãos, somos novas pessoas. E isso nos dá então esse impulso, essa oportunidade de resgatarmos os equívocos do passado e potencializarmos o crescimento para adiante. Quantas vezes já não pensamos, se tivesse uma nova chance de recomeçar, não faríamos mais o que fizemos. Que bom se eu pudesse voltar atrás e fazer tudo diferente. Só que voltando atrás, com a maturidade que a gente tem hoje, com a falta de maturidade daquele momento, iríamos fazer exatamente a mesma coisa e do mesmo jeito, porque era como pensávamos naquele instante histórico da nossa existência. Então as experiências vão nos fazendo crescer, pensar de maneira mais profunda, discernir melhor o que nos convém do que não nos convém. O que nos faz bem daquilo que nos faz mal. Não só para mim, mas para o meu semelhante também.
Então, a cada nova encarnação, eu tenho uma possibilidade de fazer mais e melhor. Vejam que isso é um enriquecimento para o espírito, que passa a ter na sua jornada uma ampliação de todos os seus canais, de todos os seus talentos, de todas as suas trocas. Então, vamos indo ampliando cada vez mais as nossas relações, já que a família que nós temos, ela é universal. Somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Precisamos entender que a não lembrança não apaga a falta. Pela lei de causa e efeito, teremos que reajustar esses equívocos cometidos junto ao meu semelhante, seja ele quem for, esteja ele dentro hoje da minha família ou não. E pela lei de atração magnética, os afins se atraem, nos reuniremos com a tarefa de nos ajudarmos mutuamente, com paciência, tolerância, indulgência, sentimentos fundamentais dentro do processo de solidariedade e de fraternidade. Como somos todos iguais perante as leis do Pai, todos temos nossa caminhada a ser feita. Ninguém vai ficar omisso, ninguém vai ficar sem fazer. O Pai não vai passar a mão na cabeça de ninguém e agir de maneira imparcial, ou melhor, de maneira parcial. Ele vai agir de maneira imparcial, todos iguais, todos caminhando, claro que dentro da sua compreensão, dentro do seu nível evolutivo, dentro da sua aplicação. E aí nós vamos começar a refletir sobre algumas coisas. Temos a obrigação de aperfeiçoarmos. Nós viemos à Terra para isso. A gente não veio aqui para ficar estagnado. A gente veio aqui para cada vez ampliarmos nossas capacidades. E o entorpecimento das lembranças vai nos auxiliar no recomeço e na direção de novas conquistas. Eu tenho a oportunidade de fazer tudo diferente, principalmente se eu tiver modelos que me auxiliem nisso. Essa é a função dos pais, me guiar na direção de Deus, da ação no bem, porque serão meus exemplos, serão aqueles que eu vou estar seguindo, meus modelos. Somos sempre modelos uns dos outros, mas dentro da família isso é muito mais forte. Então, vamos observando como as pessoas agem, como elas se tratam, como elas se respeitam, como elas se valorizam. Então, o lar, que é essa primeira unidade, é a unidade básica da sociedade, é ali que eu vou aprender uma série de coisas, ou melhor, reaprender. Estou ali, eu não sou um vaso vazio, que alguém vai lá e vai me encher de alguma coisa. Eu trago as minhas bagagens, E aí, sendo alimentada por amigos, irmãos de caminhada, tudo fica mais fácil. Principalmente quando percebem que eu tenho tendências equivocadas em determinadas áreas. Então, eles estarão ali para me orientar, para me chamar a atenção, de maneira fraterna, amorosa, mas com autoridade, não com autoritarismo, então com autoridade, mostrando o caminho, dizendo as consequências, me alertando com relação às posturas. Eles não vão poder viver por mim as minhas escolhas, mas poderão me auxiliar muito a pensar muitas vezes antes de tomar determinada posição diante da vida. A persistência das recordações acarretaria o retorno a antigos hábitos, de ideias errôneas, de preconceitos, coisa que se fala muito nos dias de hoje. Mas Jesus, há 2000 anos, já veio tentar tirar essa nódoa dentro da sociedade, que é essa escala de valores extremamente equivocadas, onde não é pela moral das criaturas que elas se destacam, mas pelo seu poder econômico, pela sua entrada na sociedade, aquilo que elas fazem ou deixam de fazer. Vejam que o Mestre a todos acolhia. E isso é que ele espera de cada um de nós, que eu acolha o outro como meu irmão, já que fazemos parte de uma mesma família.
E no momento em que eu finjo não ver determinados irmãos de caminhada que estão passando por aflições, eu literalmente estou indo na direção oposta do Criador e dos ensinamentos do Mestre Jesus. Os preconceitos que deveriam já muito ter sido eliminados continuam vivos e sendo estruturados ainda dentro dessa sociedade extremamente conflituosa, complexa, heterogênea, né, em todos os aspectos. Se as criaturas não buscarem um caminho luminoso para a sua existência, não tem como elas mudarem sua frequência vibratória e merecerem estar no planeta de regeneração. E isso é o óbvio. Como viver num planeta em que o bem deverá sobrepujar o mal? Em que o bem deverá ser a linha de conduta de todos? Que os valores morais deverão estar norteando nossas ações? Eu tenho que me construir nesse processo. Daí a importância do autodescobrimento e da educação dos sentimentos. Então, isso é uma caminhada. A busca de entendimento sobre mim mesmo e a maneira com que as pessoas me tratam faz com que eu passe a entender o que o outro sente quando eu faço isso na direção dele. É assim que vai se construindo a empatia, de encarnação em encarnação, por tudo aquilo que vamos vivendo. Portanto, eu tenho que entender que todas essas ideias pré-concebidas, minha herança mental, se não for auxiliada a olhar em outra direção, tende a se repetir. É muito difícil se transformar, porque nós somos extremamente teimosos, né? Nós não temos quase resignação nenhuma diante da vida. E é por isso que a gente está aqui na Terra, num planeta de provas e expiações. Rebeldia, teimosia. Temos um confronto direto com a lei de amor. Ficamos negando o amor a cada passo da nossa existência, quando é ela que rege o universo. Os ensinamentos do Mestre Jesus não foram para aquele momento histórico, foram para a nossa caminhada evolutiva. Reencarnamos para agir. Caridade, amor em ação. Trazemos os frutos do passado, isto é, nossas capacidades adquiridas, que vão nos auxiliar nesse recomeço, que vão servir como instrumento de trabalho. Vai ser nosso meio de estar aqui, de estar agindo nossa ação, assim como nossas qualidades, gostos e aspirações. Tendências que indicam o que já fomos e o que fizemos. Eu não vou conseguir mexer no meu passado. Eu terei que construir o meu futuro. E isso só será possível nesse momento em que eu estou aqui, em que eu posso fazer a diferença. Joana de Ângeles, na obra Otimismo, nos explica que é providencial a não lembrança das existências passadas enquanto se está no corpo físico, e que mesmo após a nossa desencarnação, não recobraremos de imediato os arquivos do pretérito, sem que adquiramos estrutura moral e evangélica para bem entender tudo o que envolveu ou desencadeou com as condições exigíveis para amar e desculpar. Então, eu tenho que ir me apropriando lentamente de tudo aquilo que eu fiz, que eu deixei de fazer, acessar esses bancos de memória quando estiver com um pouco mais de maturidade, porque senão a tendência é ficar perturbado mesmo, né? Então vejam como a espiritualidade amiga nos protege para que tudo isso aconteça de maneira serena. O espírito Hamed
nos leva a analisar que cada dia é uma nova oportunidade para nos desvencilharmos de velhos conceitos, ideias fixas e reflexões obsoletas. Aproveitemos, portanto, a vantagem desse esquecimento que nos concede a Divina Providência para transformarmos nossa presente encarnação em fonte de novos suprimentos, destinados a tornar mais felizes as encarnações futuras. Então, uma geração vai auxiliando a outra geração. Uma vai esclarecendo, uma vai abrindo caminho, a outra vem em seguida, colhendo um pouco dos frutos desta geração, vai construindo outros caminhos para que possamos retornar e assim sucessivamente. Estamos sempre nos auxiliando mutuamente. O Mestre Jesus está sempre a nos ensinar que cada um está no local que para si construiu. E não sucede nada que não tenhamos feito por merecer. Portanto, não adianta desculpismo, não adianta sentimentos de vítima, porque nós não somos vítimas. Nós construímos este momento que estamos vivendo. Se quisermos melhorar, teremos que construir neste instante para termos um futuro melhor. E é interessante que eu trouxe um texto que está na obra Algo Mais, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que vai dizer o seguinte: lembrar e esquecer. Cultura é o processo de esquecer a ignorância e lembrar o conhecimento. Burilamento espiritual, igualmente, exige que se apague o mal a fim de que o bem se destaque. Reflitamos nisso e aprendamos a efetuar diariamente a triagem de nossas reações diante da vida. Perdão é a vacina contra o ressentimento. Descobrirás na terra lições e lições de variada espécie. Amigos dedicados doar-te-ão apoio e consolo, entretanto, surpreenderás companheiros outros, que muitas vezes se te fazem adversários, até mesmo sem perceber. Esse que te lança em rosto uma frase áspera, estará sendo desgastado no íntimo por manifesto desgosto. Aquele que te perturba o lar, talvez se veja sob a trama da obsessão perigosa, quando não se mostre inconscientemente nas teias da loucura. Outro que te persegue, acreditando-se na posse de imaginária felicidade, ignora quanta aflição e quanto sofrimento se te represam no círculo das responsabilidades pessoais. E outro ainda, que te haverá ferido com o estilete da crítica destrutiva, te desconhece as lutas do coração. Desculpa e esquece qualquer ofensa que te visite. Grande é o caminho da evolução, e todos permanecemos em marcha no encalço do próprio aperfeiçoamento. Deixa que o amor e a paz te possam incessantemente clarear a estrada para diante. Recorda a lição que nos vem de Deus através da própria natureza. Depois de cada dia ativado por obrigações numerosas em que nos cabe dividir atenção e tempo, a Divina Providência nos concede a noite para descansar e esquecer, de modo a que nos reergamos aí no mundo a cada manhã, a fim de novamente recomeçar a trabalhar e a servir com mais segurança. São tantos os ensinamentos, espero ter auxiliado de alguma forma. Vou dar como sugestão as obras que eu utilizei para o tema de hoje. O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Os Mensageiros, Jesus no Lar, No Limiar do Infinito, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Otimismo, Desperte e Seja Feliz, Renovando a Atitude, e a série de André Luiz, que vai contribuir muito com o nosso entendimento tanto da vida espiritual quanto das relações com a vida material. Vou convidar a todos para, neste momento, fazer nossa prece de encerramento,
agradecendo por todos esses que aqui estão com seu carinho, com seu aconchego, projetando energias amorosas e fraternas. Muito obrigada. Que possamos neste instante agora agradecer a equipe espiritual que vai nos envolver com energias balsâmicas, recuperando nossas células, tecidos e órgãos, nos dando uma sensação de bem-estar. Fechamos nossos olhos se assim o desejarmos, mas vamos elevar nossa mente ao Mestre Jesus, que sorrindo de braços abertos, vai nos propor através de São Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Um beijo a todos, um ótimo fim de semana, que possamos nos encontrar numa próxima palestra. Um beijo, um grande abraço e muita saudade.